Olá pessoal, paz e fogo. Vamos lá então, vamos falar um pouco hoje sobre um tema denominado áreas de ação do cristianismo. Bom, nós entendemos que a igreja ela atua em diversos aspectos da sociedade, da vida humana, né, da nossa vida, da nossa relação entre nós, com a nossa comunidade, com o governo. Então a igreja ela está envolvida em diversos aspectos. O que eu quero trazer para ti aqui são aspectos que falam sobre entender o cristianismo céu e terra. Por que céu e terra? Ao longo do caminho você vai estar entendendo. Primeiro, nós temos 5 ministérios na palavra: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, ministérios que trabalham em áreas de capacidade, áreas de influência, organizada para atender diversas necessidades do que? Vai atender as necessidades de estabelecimento da igreja de Cristo. Então, esses 5 ministérios vão ajudar a estabelecer a igreja. Tá? Aqui eu não estou pontuando se esse é o apostólico, se é o profético. Eu estou trazendo uma visão mais macro. Tá? Nós não vamos entrar num estudo sobre os 5 ministérios, mas nós vamos trazer o que eles representam. Também esses 5 ministérios eles trazem uma conexão espiritual com a voz e a vontade de Deus. Através deles nós vamos, como igreja, encontrar essa conexão espiritual com a voz e a vontade de Deus. A propagação da mensagem central, a intenção do cristianismo. Então ele também traz essa propagação do evangelho. Através desses ministérios que estão na palavra de Deus, que nós vamos então ter a propagação. O evangelho vem de geração em geração, passando e sendo propagado e sendo levado às nações por causa do trabalho, né, dessas capacidades envolvidas nos 5 ministérios. O trabalho de cuidado com a pessoa humana no processo da fé, também cuidar da pessoa, não só de conquistar pessoas ou aumentar o número de pessoas ou definir um determinado grupo de pessoas. Por exemplo, quando você tem uma torcida de futebol, então você tem pessoas que vêm e elas pagam lá para o seu clube e elas então adquirem o direito, né, de ser sócio-torcedor. Elas podem ir na torcida, né, elas vestem a camiseta, mas elas não têm um cuidado pessoal da sua vida. O que o evangelho traz às pessoas, né, através da propagação, através de estabelecer uma igreja, levar o evangelho às pessoas, para cuidar delas também. Então, o trabalho de cuidar da pessoa humana, cuidar do ser humano, né, em todas as suas fases, a igreja também se envolve nisso por causa dos 5 ministérios. O ensino para a evolução do conhecimento de quem é Deus e qual sua vontade absoluta, também é dentro dos 5 ministérios, através do trabalho na igreja, através do ensino, que as pessoas vão evoluir no conhecimento de quem é Deus e qual é a sua vontade absoluta. Então, os 5 ministérios, eles nos trazem essa massa, né, que faz a igreja funcionar, que faz a igreja acontecer na terra. Onde, de uma forma bem resumida, são ferramentas de Deus que agem através das pessoas, como capacidades pessoais que se manifestam no meio da igreja a fim de estabelecer a vontade de Deus dentro de seus princípios e com a finalidade de promover o crescimento pessoal com Deus e o da comunidade como família de Deus. Então, esses são os 5 ministérios, falando das suas capacidades, as suas áreas de influência, né, quando Deus vem e libera, através do Espírito Santo, a ação dos 5 ministérios dentro da igreja, de uma congregação, seja ela no bairro, seja ela uma grande ou uma pequena. Esses 5 ministérios eles têm essa massa de capacidades que nós vamos encontrar no fruto do Espírito, sempre voltada às pessoas. E agora eu quero passar com vocês exatamente isso, entender o cristianismo céu e terra. Então a igreja, eu vou trabalhar contigo a igreja de 5 aspectos, né, de 5 áreas de ação do cristianismo que a igreja acaba se envolvendo. A primeira delas é a área social. A igreja para a vida na terra, tá? A área social. Por que para a vida na terra? Porque toda vez que a gente faz um trabalho social, esse é um braço da igreja, né, que trabalha ajudando pessoas, sustentando pessoas, roupa, alimentação, olhando pobre, né, fazendo esse trabalho. Ela não é feita só através da instituição congregacional, mas ela também é feita através do cristão em si,
Então o cristão aprende isso dentro do Evangelho, a importância de ter o cuidado social, cuidar de pessoas. Então você pode ter um cristão que ele pode estar fazendo parte de uma ação social na igreja, ou ele pode ser o fundador ou participante de uma ONG que está fazendo um trabalho social, ou ele ainda pode ser a pessoa que se organiza e atende diversas pessoas da sua comunidade com ação social. Isso é uma parte da igreja, né? É a igreja para a vida na terra. Ela está cuidando de vidas. E o texto básico que eu vou deixar para ti está em Marcos capítulo 6, versículo 37. Marcos 6, 37 diz assim: Jesus, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhe-vos vós de comer. E eles disseram: iremos, pois, e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes dar de comer. Então, o que diz a palavra de Deus aqui é naquele momento da multiplicação dos pães, que Jesus então pega os pães e multiplica os pães e os peixes e alimenta uma multidão de mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, fazendo aquele milagre. Isso é ação social. Você está cuidando da pessoa, do seu corpo, da sua saúde, da sua alimentação, da sua moradia. Então essa é uma área de ação da igreja para a nossa vida terrena, ok? Vida na terra. Então adiante. A segunda área de ação é a emocional. A igreja, ainda para a vida na terra, uma ação emocional, é um trabalho constante de direcionamento, uma vida emocional saudável. Então, o que nós temos aqui? A igreja trabalhando aspectos emocionais, psicológicos, através de orações, através de aconselhamento, né? Através de grupos, de pequenos grupos em casa, seminários, cursos, conferências, trabalhos onde vai ajudar a retirar a mentira do coração da pessoa, devolver sua identidade em Deus. Ela vai ser curada emocionalmente, então ela deixa de ser uma pessoa instável emocionalmente, ela deixa de ser uma pessoa que se sente desvalorizada, ela deixa de ser uma pessoa que se sente menos importante, então ela se encontra. A igreja faz esse trabalho muito forte, né? E o texto bíblico que eu deixo para vocês, Filipenses, capítulo 4, do 6 ao 8, que diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Esse texto ele arremete exatamente para isso, induzindo, direcionando as pessoas para uma vida emocional saudável, não deixando que nenhum lixo emocional fique na sua vida. Então a igreja, esse é um dos braços, né, uma das áreas de ações que ela faz através de diversas ferramentas. Nós trabalhamos na igreja com aconselhamento pessoal, com cursos para família, para casais, para educação de filhos, com seminários para cura emocional, uma série de ferramentas que tem essa função: curar as pessoas emocionalmente. Igreja para a vida na terra, emocional. Então nós temos uma igreja para a vida na terra sendo curada emocionalmente. Por que para a vida na terra? Vamos repetir. É porque as pessoas vão ser curadas por Deus e vão continuar vivendo a vida delas aqui na terra, né? E depois nós vamos chegar nas outras áreas que a igreja atua e que é importante nós observarmos. Então vamos para a próxima, terceira área de ação do cristianismo para uma vida na terra, ok? É a educacional. Ensino constante sobre princípios que regem a forma de relacionar-se um com o outro, comigo mesmo, com Deus. Geralmente são as bases de formação moral encontradas nas leis das nações cristãs. Bases que educam sobre como caminhar não somente para alcançar os objetivos, mas como ser base para as demais gerações dentro dos princípios cristãos. Então, a educação cristã também é uma base, né, uma área de ação para a vida das pessoas, para a igreja viver, para a vida na terra. Então, educando as pessoas através de literaturas, de cursos, de escolas, de seminários, de conferências, ensinando princípios, valores, cultura, a forma de viver, o jeito de respeitar o outro, o jeito de olhar o outro, né? Então nós vamos ver a Bíblia recheada de ensinos de educação
Provérbios é um livro cheio de ensino, né, de relacionamento, de vida. O texto básico que eu vou deixar são dois, para a Igreja para a Vida na Terra, educacional, área de ação do cristianismo, educação, educacional. Lucas 4,15 diz: ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Jesus ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Então, ensino, né? Ensinando. Então, Provérbios mesmo é um livro que é um livro de ensino para relacionamento. E Provérbios 22,6, aí onde eu estava falando de Provérbios: educa a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Cultura, que está falando é cultura. Se nós ensinamos os nossos filhos, né, desde pequenininho, como eles devem viver. Imaginem uma igreja ensinando um grupo de 50 pessoas como elas devem viver, e depois uma comunidade, e depois uma cidade, e depois uma nação, de geração em geração. Isso vem formando uma massa de educação cristã, uma massa de educação bíblica, uma massa de educação vinda de Deus. Então, uma área de ação do cristianismo educacional para a vida na Terra. Também para a vida na Terra, porque as pessoas se educam para continuar vivendo dia a dia. Quando você entende, né, o amor ao próximo, você então começa a se relacionar com as pessoas de maneira diferente, ainda aqui na Terra. Ok? Então, a quarta, Igreja para a Vida na Terra, área de ação do cristianismo, cidadania. Trabalho de ensino do respeito aos direitos dos outros, da importância da preservação da vida em comunidade, valoriza o cuidado para com a escolha dos governantes, ensina a importância da oração por toda a autoridade que é instituída por Deus. A Bíblia diz que toda a autoridade é instituída, permitida por Deus. Então, ações aí, projetos comunitários sobre princípios e valores. Eu por muitos anos tenho trabalhado em escolas, falando sobre valores, falando sobre relacionamento para professores, para grupo de diretores, para alunos, justamente trazendo essa visão de cidadania. O envolvimento de líderes cristãos na política, embora haja muita controvérsia quanto a isso, né? Quando um líder cristão entra na política, para legislar, ele vai fazer lei, então ele vai trazer leis que beneficiam a comunidade cristã. Por exemplo, aqui na cidade onde eu estou, em Butiá, Rio Grande do Sul, eu, juntamente com um vereador, escrevemos uma lei chamada a Semana da Cultura Cristã. Então, uma vez por ano, no mês de outubro, a última semana de outubro, é a Semana da Cultura Cristã. Então, nós estamos exercendo cidadania, trazendo, né, os valores culturais do cristianismo, né, aquilo que a igreja faz de maneira cultural, que alcança a vida das pessoas. Então, isso é importante. Projetos comunitários, organizações, associações que trabalham em bairros, para auxiliar no fortalecimento das relações entre os cidadãos de uma determinada localidade, estado e até nação. Eu tenho amigos que trabalham em presídios, por exemplo, pessoas que tiveram uma história toda de problemas, de dificuldades, né, de experiências terríveis, de crime, né? Então tem alguns cristãos, pastores, líderes, obreiros, que se aplicam a isso, eles trabalham devolvendo essa cidadania de uma forma diferente para aquelas pessoas. Eu tenho um amigo também que trabalha na capital aqui do nosso estado, recebendo jovens, né, que foram reabilitados, e ele ajuda esses jovens ensinando através dos princípios cristãos, através da vida cristã. Ele ensina esse pessoal a se reinserir com uma nova visão, com uma nova perspectiva e uma nova capacidade de se relacionar com o outro. Então, se nós parar para pensar agora, nós trabalhamos aqui a área social, quando tu pega a pessoa e ajuda ela nos seus problemas econômicos, emprego, em sua casa e aquela coisa toda, e depois nós vamos trabalhar emocionalmente, seus traumas de infância, tudo que ela passou na sua vida, tudo aquilo que faz com que ela se sinta sem valor, e aí nós vamos para a área educacional, nós vamos educá-la, ensinando ela e fazendo cursos e treinando essa pessoa com princípios de vida cristã e com uma forma de viver segundo a palavra de Deus, Provérbios 22,6, né, educando para que a próxima geração leve esse caminho culturalmente. Nós vamos então exercer cidadania, né, sobre a vida dessas pessoas, levando sobre elas aqueles excluídos, ou trazendo a sociedade através de leis, através de governo,
aquilo que é de Deus, aquilo que são princípios. Cidadania também importa que nós tenhamos presidentes, governadores, prefeitos, vereadores, né, juízes, pessoas cristãs em todas as áreas de poder, todas as áreas, polícias, no exército. Por quê? Para que tragam sobre a vida das pessoas, dentro do seu trabalho, que é importante, princípios, cujo o final, né, tenha mais valor na pessoa humana, no ser humano, né, do que no enriquecimento ou no alcançar objetivos, ou sucesso, ou oposição. O texto base aqui é, então, João 15, do 12 ao 14, que diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizer o que eu vos mando. E 1 Timóteo 2, do 1 ao 3, antes de tudo recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante nosso Salvador. Então a igreja trabalha tudo isso. Esses 4 que eu falei, que é a área social, a área emocional, a área educacional e a cidadania, esses 4 são para preparar as pessoas para a vida na Terra, ou seja, para o nosso cotidiano. Desde que eu me converti, fazem 30 anos, eu venho sendo educado e ensinado e lapidado para que eu possa também passar isso para os meus filhos, para os meus netos, para que nós possamos viver bem aqui nessa terra. Então o Senhor vai abençoar a nossa vida, na nossa casa, no nosso negócio, na nossa comunidade. Essa é a nossa vida na terra enquanto nós estamos aqui na terra. Agora eu quero falar com você sobre o 5º ponto, que eu considero que é um ponto que está sendo deixado um pouco de lado. E foi ele que me fez, eu acredito que Deus moveu meu coração por causa desse ponto, para fazer esse estudo, trazer essa palavra para você, que é a igreja para a vida no céu. Então nós temos de 5, 4 são voltados para a nossa vida aqui na terra, para cuidar de nós. E esse que é o geracional, o 5 que é o geracional, o 5º, geracional, porque ele nos prepara, né, para uma vida eterna. É quando nós passamos de geração em geração a questão, a verdade sobre a salvação, sobre a volta de Jesus. Este é o ponto central para o desfecho da fé cristã. Diz respeito ao objetivo final, maior e eterno. É onde cada geração aponta para a próxima, o destino final dos que creem em Deus. Imagine aqui, nós estamos trabalhando 4 ações, áreas de ações na vida cristã, que são importantes para a vida aqui na terra, e nós passamos a vida toda ensinando como Deus nos abençoa nessas 4 áreas, né? Na área social, na área emocional, na área educacional, na área de cidadania, e tudo vai ser legal a nossa vida aqui na terra. Mas nós não passamos adiante a verdade de que Jesus está voltando, que Ele é o nosso Salvador. Ele foi para a cruz não para que nós nos estabelecêssemos na terra, mas para que nós pudéssemos alcançar o privilégio de morar no céu, ou seja, de ser salvo, de crer que o nosso fim não é aqui. Então Deus, ele se preocupa muito em nos preparar para que nós possamos absorver um relacionamento com Ele. Então essas 4 áreas primeiras, elas não são só áreas para a nossa vida com a terra, mas para que aqui na terra a gente possa perceber que Deus está se movendo na nossa vida social. Ele está suprindo. Deus está curando a nossa vida emocional. Que Deus está formando a nossa vida educacional, está formando a nossa mente. E que Deus está nos usando tanto para influenciar e ser influenciado na cidadania, na comunidade onde nós vivemos. Deus está ativo nas 4, dia a dia. E nós precisamos passar isso para os nossos filhos. Nós precisamos levar isso para a igreja, para o altar, mostrando que Deus está fazendo isso para que nós possamos levar adiante, como uma corrida de bastão, essa palavra de salvação eterna. Então eu vou dizer para minha família, Deus está cuidando de nós, esses 4 pontos,
porque nós estamos aqui para levar adiante esse evangelho a outras pessoas que ainda não provaram Deus na sua vida social, na sua vida emocional, na sua vida educacional e na sua vida de cidadania. Então nós vamos levar Deus dessa forma para eles. Deus vai tocar na vida deles espiritualmente, porque quando Deus cura a gente emocionalmente, o Espírito Santo vem e sacode a casa e muda tudo, e a gente, agora eu estou bem. Estou bem para quê? Aí eu preciso dizer para ele o quinto ponto: Jesus salvou você. Imagine que Deus vem e cuide dessas 4 áreas. Uma pessoa fica bem, ela está bem no seu trabalho, ela está bem na sua formação, ela está bem consigo mesma, ela está bem no relacionamento com as pessoas. E se nós treinarmos as pessoas para que elas fiquem bem, só isso, elas vão ficar bem. Só que se essa geração que ficou bem não falar da volta de Jesus, não levar isso para a próxima geração, o que vai acontecer? A próxima geração vai conhecer um Deus que se limita nessas 4 áreas, a transformar minha vida para que aqui eu viva bem. Talvez hoje você já esteja vendo isso em diversos lugares. Pessoas que estão vivendo a vida onde existe um Deus que está aí para fazer elas viver bem, e a sua vida ir bem, e tudo ir bem. Então, por que Deus é a nossa força na área social? Porque Ele é a nossa provisão. Então, se eu tenho isso forte na minha vida, isso tem que estar a serviço da minha vida para levar a salvação às pessoas. O quinto ponto: ação de ensino e ministração ao coração de cada pessoa para um contato sobrenatural com o Espírito Santo, a fim de que cada ensinamento sobre a vida de Jesus seja real, passado para a próxima geração. Esse ponto é tão importante. Esse ponto é tão importante. Você que é cristão, eu não sei como é que você está vivendo a sua vida, porque nos 4 pontos primários que eu falei, Deus nos sustenta, Ele provém. Mas para que o quinto ponto aconteça, toda a provisão que Deus nos dá aqui, financeira, emocional, de formação e de posição na sociedade, tem que estar a serviço de levar o evangelho da salvação. Então, quando uma dessas partes fica fechada em mim, isso vira um egocentrismo, vira eu estou buscando a minha própria vontade. E se eu não sou ensinado nunca sobre essa quinta parte, que a minha vida curada e transformada, continuar falando de Jesus para as pessoas com aquela palavra de você é salvo em Cristo. Você é salvo em Cristo. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para salvar você. Ele morreu e ressuscitou para que você tenha vida eterna. As pessoas, hoje nós vivemos tanto 2 Timóteo 3:1, que são os tempos muito difíceis, tempos terríveis, que as pessoas conseguem viver e crer em Deus nesses 4 primeiros pontos. Um Deus que supre a sua vida na terra. Mas o quinto ponto fica de lado. Mas esse quinto ponto é a chave. Esse é o alvo final, esse é o ponto culminante, aonde nós queremos chegar. Então é importante nós avaliarmos isso, e analisarmos, e anotarmos, e pensarmos, e levarmos adiante a nossa fé com essa área de ação do cristianismo, que é a área geracional. Fala para o teu filho, pastor, fala para as tuas ovelhas, fala para as pessoas: olha, gente, eu sei que a gente tem trabalhado muito em Deus cuidar da nossa vida, Deus curar a nossa carne, Deus prover o nosso negócio, Deus nos dá um lugar legal na sociedade. Eu sei que a gente tem falado sobre isso, e Deus tem feito a parte dele, Deus tem nos abençoado, e parece que a bênção de Deus é para que simplesmente a gente desfrute e diz: tudo bem, eu estou fazendo a minha parte, eu venho aqui, sou cristão, e Deus vem aqui e supre todas as minhas necessidades. Mas esse suprir de Deus é para levantar a tua fé, e você precisa crer que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Se nós cremos nisso, num momento de perseguição, num momento de dificuldade, ou se Deus viesse e pedisse, como Abraão, ele pediu: deixa tudo aí e pega a tua família e sai daí e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Se Deus viesse e pedisse coisas para nós desse tipo, porque as nossas 4 áreas de base de vida na terra estão curadas em Deus, e aí está o grande milagre, o grande segredo. Não é que elas estão providas, mas elas estão curadas. Eu não vou ter medo de passar necessidade social, eu não vou ter medo de passar doença emocional, eu não vou ter medo de passar necessidade de educação. Atos 4 fala bem sobre Pedro e João falando, como se fossem doutores sendo iletrados,
e eu não vou ter medo de não achar um caminho, um lugar dentro da sociedade. Deus vai cuidar de tudo isso, e Ele é a fonte de tudo isso, e o propósito maior de Deus se mover nessas 4 áreas é cumprir a quinta, que é passar para a próxima geração. Se eu vir a morrer antes de Jesus voltar, eu preciso deixar bem claro para as pessoas que estão me ouvindo, eu preciso deixar bem claro para as pessoas que estão me seguindo como um líder, né, como um pastor, como pai, como esposo, como irmão, que tem salvação em Jesus Cristo. Tem salvação em Jesus Cristo, e foi por isso que Ele morreu na cruz. Então, Ele vai suprir as 4 áreas, mas Ele quer que nós entendamos que o mover do Espírito nas 4 áreas é para que você possa fluir nessa quinta área geracional, que é uma ação poderosa da igreja, de levar de geração em geração. Jesus está voltando, geração em geração. Olhem os sinais, né? Mateus, aqui nós temos alguns textos, né? 2 Timóteo 3:1, que vai falar: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Então hoje nós já podemos ver esses tempos terríveis. É uma confusão terrível, né? Se você ler ali 2 Timóteo, você vai ver homens arrogantes, amantes de si mesmo. Quer dizer, pessoas que de repente estão vivendo, até cristãos, né? Estão vivendo dentro desses 4 tópicos aí, essas 4 ações, áreas de ação da igreja, e estão bem e não querem falar sobre terminar, acabar, fim dos tempos, Jesus voltar. Então elas estão roubando delas mesmo e roubando da próxima geração a oportunidade de receber salvação. Então, o segundo texto, Mateus capítulo 24, versículos 5 e 6, fala: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Interessante, Mateus 24, 5 e 6, é quando fala, olhais e não vos assusteis. Quando nós cremos na volta de Jesus, é mais fácil isso. Ele está suprindo essas áreas, né, que são para a nossa vida aqui na Terra, e se vê assim qualquer aparência, né, de falta, nós cremos. Crer, a fé, Hebreus 11, nós cremos que o Senhor é que supre essas 4 áreas, então nós não vamos nos assustar, ou seja, nós vamos simplesmente lembrar, olha, a quinta área aqui, ó, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Apocalipse 21 e 22, 21, 22 e 23 diz: não vi nela templo nenhum, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, sempre ali presentes, é que são o seu templo. A cidade não precisa nem de sol nem de lua, porque a glória de Deus a ilumina, o Cordeiro é a luz. Apocalipse 21, 22 e 23. Bueno, o que nós vimos aqui é que Deus está trazendo aqui, né, através dessa palavra, um direcionamento, né, que não é uma questão congregacional. De repente você faz parte de uma igreja de outra e você vai, né, vai terminar, você vai para o céu e vai ter lá uma filial da sua igreja. Não, ele está dizendo justamente isso, que é um projeto para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, aqui nesses 5 pontos, Deus vai cuidar de nós aqui na Terra. Esse é o propósito. Você vai viver essas 2 realidades, a realidade na Terra, com uma influência espiritual muito forte. Quando você recebe Jesus na sua vida, não é uma coisa assim, tipo, piloto automático, aceitei Jesus, me batizei, tá beleza. Não. Você passa como uma criança que começa a aprender a caminhar e depois falar, você vai se relacionando com Deus através do ensino na igreja, através do seu líder, através das pessoas que vão influenciando você. Não, preste atenção, não as pessoas que vão manipulando você. Se você não faz isso, eu tiro aquilo, né, e eu digo isso, e eu digo aquilo. Não, a pessoa que abre, esclarece para você. Jesus, ele nos dá o caminho, ele nos ensina, ele vem, derrama do seu Espírito Santo, ele abre a nossa mente, e através do Espírito Santo nós vamos então crescendo e vivendo a nossa vida aqui na Terra debaixo da influência do Espírito Santo, debaixo da presença de Deus. Quando nós trabalhamos com força, com o nosso braço, para produzir bênçãos na nossa vida, nós podemos ter uma área social boa, mas uma área emocional ruim. Uma área emocional boa, mas uma área
educacional ruim, não aprender. Então, nós precisamos observar essas áreas, porque elas são áreas de necessidade. Você vai ver lá com os 5 ministérios, que tem muita semelhança aí, né? E esse 5º item seria como um profeta apontando para a volta de Jesus. Um ministério profético apontando, ó, gente, Deus está nos abençoando aqui, mas não é isso aí. Não é isso aí, né? Jesus falou para os seus discípulos lá, né? Quando eles expulsaram os demônios e eles ficaram pulando e comemorando. Não vos alegreis porque os demônios obedecem vocês, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ó, o 5º aí, ó, o 5º é a 5ª ação da igreja, né? É deixar bem claro, o vosso nome está escrito no livro da vida, você está caminhando para a vida eterna, você precisa estabelecer um relacionamento com Deus, onde você vai desfrutar de tudo que Deus é para que a sua vida vá bem, mas você também, como Jesus falou, sereis minhas testemunhas. Ser testemunha, levar esse evangelho para as gerações, para a sua casa, para a sua comunidade, deixar bem claro, cara, Jesus vai voltar. Você não precisa ser um teólogo e nem abrir a escatologia diante das pessoas e explicar o Apocalipse, não é isso. Você simplesmente, porque você tem uma vida espiritual com Deus e Ele se move na tua vida, você simplesmente vai abrir a sua boca e vai dizer, cara, Jesus vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E aí você vê Jesus cura através da ação do Espírito Santo. Em nome de Jesus, pessoas são curadas do câncer, pessoas, algumas ressuscitam, outras pessoas são transformadas emocionalmente, outras pessoas são colocadas em lugar de importância para cuidar de nações. Esse mesmo poder que opera para a nossa vida aqui na Terra é o poder que nos espera numa vida eterna. Amém? Deus nos abençoe. Vamos então concluir agora aqui. Eu quero só mostrar para você um pouco de mim, da minha vida, né, aqui, e desse projeto, que é o projeto Movimento Céu, que eu já tenho trabalhado há algum tempo. É o projeto que eu tenho trabalhado em escolas e palestras e treinamentos. Céu por quê? Relacionar, aprender e educar. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas, nós precisamos aprender, nós precisamos nos informar, né? Nós precisamos entender, ser ensinados e educar. Nós precisamos receber uma educação cristã para a nossa vida. Aqui na cruz você vai ver relacionar, aprender e educar, espiritual bem grande, para a vida profissional, para a vida educacional, para a vida familiar, para a vida social, para a vida cultural. Então, esse céu, né, ele age através de um mover espiritual nessas áreas da nossa vida. Então, você pode ver aqui que eu, desde 92, né, eu tenho atuado em diversas áreas, fazendo muita coisa, e sabe que isso eu resolvi compartilhar com você, por quê? Porque isso para as pessoas às vezes parece uma confusão, né? Como diz a palavra, usando coisas loucas para confundir os sábios, né? Mas parece uma confusão. Eu sou um pastor que é programador de computadores, analista prático, consultor, professor de espanhol, com MBA em gestão de pessoas, ou seja, coisas, né, que estão correlatas, né, elas estão ligadas em algum aspecto. Hoje sou gestor de educação da minha cidade, e por muitos anos fui coordenador, e sou ainda coordenador, não tenho atuado tanto agora, do Family Foundations International, aqui no Brasil, no Uruguai, no Senegal, trabalhando com treinamento através de cursos de cura emocional. Aqui à direita desde 92, né, trabalhando em diversas áreas, diversas atividades, né? Por que isso? Por que eu estou mostrando para vocês? Porque eu creio que tudo isso que aconteceu na minha vida até aqui não está tão flexível, e eu já orei, já falei com Deus sobre isso, porque eu acredito que chegou um momento que a minha vida ela virou como uma massinha de modelar, e ela serve ao propósito de Deus, ao propósito de levar a qualquer área da vida das pessoas essa experiência de ter Deus na vida profissional. Eu posso falar um pouco sobre isso por ser um empresário, por ter trabalhado em empresas, por ser um gestor de educação, ter Deus na vida educacional, por ter sido diretor de instituto teológico, ter trabalhado com ensino cristão, ter trabalhado com na área familiar, com curso para casais, para educação de filhos, na área social, na área cultural, trabalhando direto com a comunidade.
Então, o que eu quero trazer para vocês não é que isso aqui é uma coisa que me mostra com certa capacidade, ou mais ou menos. Tem pessoas que têm uma formação muito maior do que isso em apenas uma área, mas como é interessante a forma que Deus tem agido através da minha vida, mantendo essas 4 bases, seja a hora eu sendo só pastor, ou eu indo para a tecnologia, ou eu trabalhando com a palestra. Isso, Deus tem suprido essas 4 áreas para que eu possa cumprir a 5ª e levar para as pessoas essa verdade, que Deus, Ele cuida de nós aqui na terra para que nós tenhamos uma vida na eternidade. Então o Movimento Céu é isso, né? E nós vamos estar sempre postando lá no Facebook, né, no Movimento Céu também, ali na página do Movimento Céu, e convidando você para aprender e para de repente ir até você, levar esses ensinamentos, que é justamente isso, aprender que nós precisamos nos relacionar melhor, precisamos cuidar dessas 4 áreas, precisamos ser treinados para isso, precisamos que as áreas em que nós fomos confrontados e tivemos grandes batalhas na nossa vida, elas virem uma escola e não um trauma. E só Deus pode fazer isso. Eu tive grandes problemas na minha vida, né, porque desde o momento que eu casei, muito cedo, e a minha formação, tudo foi muito cheio de dificuldades, mas sempre isso se transformou em um milagre, me transformando em alguém que tem uma capacidade de superação maior por causa da presença do Espírito Santo nessas 4 áreas, e hoje eu posso viver para essa 5ª área. Então eu sempre digo que hoje eu sirvo a Deus, seja em qualquer lugar que eu estou, e que você possa entender isso. Não importa se você está na empresa, se você está na igreja, se você é pastor, se você é líder, se você é médico, seja lá o que você for, você precisa entender a importância de ser cuidado nessas 4 áreas e fluir nessa 5ª área geracional para provocar um grande milagre na sua casa, na sua comunidade, de salvação, que é preparar as pessoas não para criar uma terra perfeita, mas para Deus suprir, para que nós suporte o tempo aqui na terra, para que nós possamos ir para a glória, para nós possamos ir para a salvação, para a vida eterna com Jesus. Bem? Deus te abençoe. Eu quero deixar aqui uma dica para você que participou. Aqui embaixo está o meu WhatsApp, e eu pediria para você, se você que viu essa mensagem, se ela tocou em você, se ela foi importante para ti, se ela fez sentido na tua vida, envia para o meu WhatsApp ali o teu nome e a tua data de nascimento. Eu vou saber que você olhou, né, que você participou, e conte comigo para o que você precisar. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo flua poderosamente em ti e através de ti. Paz e fogo.